de Nossa Senhora, porque são cenas emocionantes dessa que a gente assistiu agora sobre João Paulo II, né? São momentos que tocou e toca o nosso coração. Mas o que mais me toca é o dia de hoje. São as cenas que estão acontecendo hoje, no nosso movimento, nas nossas caminhadas. Na caminhada de Blumenau para cá, nós rezamos todo o grupo unido. E a surpresa foi que ele acompanhava nós nas nossas orações. Então aquilo, sabe, toca o coração da gente, porque ele abençoa e também permanece junto com aquelas pessoas que rezam. Com aquele sorriso, com aquela maneira tão bonita, acolhedora. E aqui, chegando neste local, a gente teve até surpresas, porque em cada lugar onde a gente passa, em cada escada do céu, em cada cenáculo, eu não sei, mas para mim sempre é diferente. Sempre acontecem coisas diferentes. Porque Nossa Senhora falou um dia através do Cláudio. Deus prepara surpresa para cada um daqueles que estão lá no céu. Então nós vamos ter surpresa e cada dia é um dia diferente lá no céu. Isso são coisas que alegram muita gente. E aqui ontem, eu não quis falar nada, deixei tudo por conta do Espírito Santo. Mas desde o começo, esse guardião do movimento Salvai Almas, ele estava presente desde a primeira hora, do primeiro instante que aconteceu a abertura dessa escada do céu. Ficava ao lado do Cláudio, João Paulo II, com todos os santos, intercedendo a Deus Pai, para que não haja brecha, para que o inimigo não possa entrar no meio quando as pessoas estão em orações. Então eu sempre pedia, Mãe, cuida de nós, Mãe, através dos nossos santos. Então ela tem dito assim, irá santos poderosos, que lá na terra eram muito amados pelos meus filhinhos. Então esse é um dos santos, né? São João Paulo II, guardião do movimento Salvai Almas. Foi lindo ontem, muito bonito. Já não me lembro mais de tudo que aconteceu ontem, mas hoje eu me lembro bem, tá? Hoje eu me lembro bem. Porque eu sempre gosto de falar no momento que está acontecendo as coisas, né? Voltando outra vez na viagem, nós vinhamos de lá para cá, uma nossa companheira, Ivanete, disse assim, vamos fazer a via sacra do povo judeu? Disse, vamos, por que não? Era no final da tarde, começou a via sacra do povo judeu. Sabe, naquele momento, foi um momento muito emocionante. O porquê? Porque na mansão pagã foi mexida a mansão pagã. Eu vi assim, algumas convenções daquele povo judeu, eu não sabia nada que acontecia aqui, se aqui falava em povo judeu ou não. Mas naquela via sacra me mostrava já aqui, esta escada do céu vai mexer com a mansão pagã.
Isso me mostrou. Eu tenho plena certeza que isso está acontecendo. Então, voltando aqui outra vez. Hoje de manhã, quando se deu a abertura, até chegamos um pouquinho tarde aqui, mas isso acontece, né? É o dia a dia. Começamos a rezar, começou a aparecer cenas bonitas. Uma das cenas que já me mostrou foi a igreja lá onde ia haver a primeira Eucaristia dessas criancinhas hoje, dessas adolescentes. Eu fiquei meio assustado com aquilo, sabe? Mas digo, vamos esperar um pouquinho mais. Aí começamos a rezar, rezar, rezar. Momentos que nós rezávamos aqui. O nosso guardião outra vez começou a aparecer. Mas por surpresa, ele trouxe Santa Teresinha do Menino Jesus junto. Não sei se o pessoal deve ter percebido isso aqui. Eu acredito que alguém deve ter notado isso. Ao lado de Jesus Eucarístico estava Santa Teresinha do Menino Jesus e João Paulo II. E tinha outro santo ali que eu não me lembro, parece que era São Januário, que estava junto e rezavam juntos, naquele momento. Foi um momento que tocou meu coração. Eu sentia alguma coisa diferente, o que ia acontecer hoje aqui. Rezando e rezando, e o Espírito Santo sempre ungindo a cada um de nós que estamos aqui. Sabe? No momento que nós rezávamos aqui, Santa Teresinha e Santa Brígida caminhavam conosco no meio de nós. E por final, Santa Palmira também estava junto e pegou no meu braço. Ela disse assim: eu te amo, Salve. Eu amo todo o movimento Salvai Almas. Eu nunca me esqueci do movimento Salvai Almas. Sabe, com aquele sorriso, com aquele carinho, ela andava no meio de cada um de nós aí, rezando junto com os santos. Isso foi cenas que aconteceram hoje aqui. Mas uma das cenas que me tocou o coração foi quando o Carlos estava dando a bênção dos alimentos. Não, antes. A hora que o Carlos foi guardar Jesus Eucarístico. Naquele momento, o Carlos levantou o extensório bem alto. Só levantou. Deixou ele bem seguro. E atrás deles veio João Paulo II e deu a bênção com o extensório. João Paulo II, naquele momento, pegou o extensório e fez a bênção, como se fosse um sacerdote ao vivo. Sabe isso? Tocou. São cenas que jamais a gente se esquece na vida da gente. São momentos que valem por uma eternidade. Porque veja só, quando a gente reza, quando esse povo reza com o coração, Deus faz presente naquele momento. Ele se faz presente naquele momento.
Sabe, eu queria pular, eu queria me rasgar, eu queria me deitar, eu queria voar, eu queria fazer de tudo, porque são momentos tão bonitos que a gente jamais vai esquecer aqui na Terra. Porque um dia Nossa Senhora falou assim, isso. Eu disse para Nossa Senhora um dia, mãe, eu não quero, mãe, mais isso ali, eu não tenho capacidade para isso não, mãe. Deus te quer assim como você é, pequenino. Mãe, eu não sei ler, não sei escrever, não sei falar, não sei nada, mãe. Deus te quer assim. Sabe? Então a gente precisa ser sempre humilde, porque lá no céu só existe humildade. O céu é azul, o céu é simples. Deus é simples. Então, no momento que você reza, você está bem concentrado, eu tenho certeza que os anjos estão em redor de você, fortalecendo, te capacitando, te dando força e coragem. Porque Deus jamais vai deixar nós de mãos vazias. Jamais, jamais. Então, isso é uma alegria para a gente. Outro momento bonito de hoje foi na hora que o Carlos deu a bênção dos alimentos. Ele deu a bênção dos alimentos e ficou ali paradinho, né? Atrás dele, outra vez veio o guardião do movimento Salvai Almas e deu a benção para nossos alimentos, junto com ele. Sabe isso? Eu nunca pensava na minha vida que ia aparecer tal coisas tão bonitas. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento tão bonito que está acontecendo aqui nesse local. Gente, confia, porque ao lado de cada um de nós tem uma multidão de anjos rezando conosco, dando força e coragem para que nós possamos ser vencedores a cada momento de nossa vida. Poderá acontecer outros momentos, não sei, né? Se eu tiver oportunidade, eu explico os momentos. Então, vou finalizar, porque o tempo é curto. E mais uma coisinha que eu só queria pedir. Quanto mais Jesus fica aqui no extensório, exposto, mais graça vai acontecer nesse local. Porque Ele é abraçado pelos anjos e pelos santos e pelos nossos intercessores. Amém. 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 Nesse momento eu queria chamar aqui também a dona Norma, ela dar um pedacinho do testemunho do momento em que São João Paulo II faz o pedido para ser, não é, o guardião da missão Salvai Almas, e também ele passa um terço, né, uma oração. Então ela vai nos relatar brevemente esse momento especial da missão Salvai Almas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão nos acompanhando. Como vocês sabem, eu já ando meio esquecidinha, né? Então eu vou tentar contar aquilo que eu ainda estou me lembrando. O Gilson me pegou de surpresa ali agora, estava meditando sobre o que o seu Sávio estava falando. Estava vendo com ele a imagem que ele estava vendo, imaginando tudo que ele estava vendo, eu estava acompanhando ali. E o Gilson chegou e me pegou de surpresa. Mas é mais ou menos assim. Nós estávamos voltando de um cenáculo, as meninas devem lembrar também para me ajudar, aqui de São Paulo. Nós estávamos voltando de van e não sei se era em Osasco. Não foi em São Paulo, né? Não foi em São Paulo? Não lembro. Eu não lembro exatamente onde foi, mas continua a história. Então, agora, gente, eu estou assim esquecida de onde nós estávamos voltando. E a gente, quando está dentro da van,
nós vamos rezando o tempo todo, rezando e cantando, louvando a Deus, agradecendo, e assim, depois do meio-dia, então a gente descansa um pouquinho, depois de tarde começa as orações e vai direto rezando e cantando. Às vezes tem um ou outro que dá uma cochiladinha, mas a oração continua. E desse dia ali, depois do almoço, a gente estava assim mais em silêncio, e eu fechei os meus olhos e comecei a rezar. Para mim me concentrar, eu tenho que fechar o olho, senão eu fico distraída com tudo que aparece. E eu fechei o meu olho assim rezando, e de repente São João Paulo II, eu tive a visão dele com o olho fechado. Não sei se isso já aconteceu com vocês, eu não vi ele como eu estou vendo vocês, eu estava de olho fechado e vi ele chegando até mim com um terço na mão. E ele segurava o terço assim, penduradinho nas duas mãos dele, apresentando para mim, mas era um terço diferente. As continhas dele era larga, era compridinha assim, não era redondinha, igual aos nossos terços que a gente usa, né? Era larguinho assim. E ele era assim, rosa e branco, mescladinho, rosa com branco, aquelas continhas. E no início aqui tinha a cruz e também tinha 5 continhas marrom, 5 marrom. E no lugar do Glória também era aquela marrom. E ele apresentou para mim e disse que era para rezar, convidar o povo a rezar esse terço pelo Papa Bento XVI, que ele estava passando muita dificuldade, muitas provações. E daí ele me mostrou, aí ele mostrou assim para mim, o Papa Bento XVI, ajoelhadinho, bem arcadinho, branquinho, não lembro o nome daquele... Solidel. Não sei, mas vocês sabem melhor do que eu, né? Então, aí aquele na cabeça, ele ali com o tercinho dele na mão. Então ele estava muito fraquinho, muito debilitado, e São João Paulo diz que ele estava precisando de muita oração para conseguir chegar até o fim. Aí, com isso daí, então, o pessoal já começaram a rezar, e eu me dispersei dessa visão que eu tive ali, mas eu não soube da resposta do porquê daquele rosário ser diferente. Aí eu perguntei para o Cláudio por que aquelas contas grandes. Aí a Nossa Senhora, né, explicou para ele. As contas grandes é porque era para rezar 10 vezes o creio. 9 vezes o creio, 9 vezes a Ave Maria, 9 vezes o Glória, 9 vezes a Salve Rainha. Então, como era mais pesado, por isso as continhas eram grandes assim, né? E no lugar dos Pai Nosso e do Glória, então aquelas marronzinhas, era para rezar a cruz, como é que é mesmo? A cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Era para rezar assim. Então, eu perguntei para o Cláudio, ele disse sim, nós temos que socorrer o Papa, com só orações para dar força para ele. E a gente começou a rezar, mas eu não fui aquela obediente. Eu rezei pouco, eu passei pouco essa devoção para frente. O Cláudio passou uma vez, mas eu não fiquei cobrando do povo para rezar mais, rezar mais, rezar mais. Eu senti assim no meu coração que ninguém acreditou em mim. Então eu não quis mais chamar atenção para isso, nem pedir mais para o Cláudio, porque eu pensei, isso era coisa da minha cabeça mesmo, mas daí a Nossa Senhora não ia avisar como é que era para rezar. E como vocês perceberam, no fim, o nosso Papa Bento XVI foi retirado, foi quase que enxotado, né, que ele não aguentou mais. É isso, tá bom? Desculpa que eu não soube lembrar bem mais direitinho, tá bom? Obrigada.
Foi através desse terço, nesse mesmo dia, que ele então pediu ao Pai, né, autorização para ser o guardião do salva-almas, né? Então essa é a conclusão. Nós vamos fazer um cântico 466. Cíndia, irmão. Eu queria colocar aqui só um segundinho sobre aquilo que o seu Salvo falou, porque é interessante, quando eu levantei aqui para fazer a oração final, a minha intenção era dar um viva bem forte para Jesus, como eu fiz outras vezes, né? Mas na hora que eu acabei a oração, veio no meu coração para ficar em silêncio, porque vocês percebem que o diácono dá a benção com o acessório em silêncio. Mas para mim foi só coisa da minha cabeça, e aí veio a confirmação do seu Salvo, que o Papa João Paulo II abençoou com o acessório. Porque se eu desse viva, estaria atrapalhando a benção do Papa. E aquilo mudou a minha intenção. Eu levantei com a intenção de dar um viva bem forte para Jesus. Né? Já que eu não posso dar a benção com o acessório, vou dar uma benção, vou dar um viva bem forte para Jesus. Mas na hora eu silenciei e fiquei um tempo com o acessório em silêncio. Porque foi o momento que aconteceu essa graça. Então é interessante os mistérios de Deus. É só isso, gente. É impressionante, né? É um milagre de Deus. Cântico de número 466. Esse cântico, ele foi composto para o Papa João Paulo II, né? Na época, Padre Zezinho compôs este cântico para as crianças fazerem homenagem ao Papa João Paulo II. 466, oração pelo pastor. E ele, como guardião do salva-almas, hoje a gente pede para ele, né? Cante conosco pelo nosso pastor atual, né? Papa Leão XIV. 2, 3. Ele sabe fazer ser pequeno, vive de profetizar, tem um jeito tranquilo e sereno, tem o teu jeito de amar. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, abençoa, Senhor, este homem de paz, e faz com que ele não canse jamais, e faz com que ele não canse jamais. Ele vive a servir os pequenos, vive a nos incentivar, não permite que fique por menos tudo que deve mudar. Ele tem uma paz tão inquieta, vive a se preocupar, quer o povo a caminho da meta, quer ver o povo chegar. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, abençoa, Senhor, este homem de paz, e faz com que ele não canse jamais, e faz com que ele não canse jamais. Ele é pai, é irmão, é amigo, nunca tem tempo para si. De seus braços armou um abrigo, conduz o povo em ti. Seu anseio é sentir que a justiça aconteceu entre nós.